Fala, Render People! Chegamos a mais um episódio de Abre a Cena Under. E desta vez, qual é a cena escolhida? Vamos abrir o meu Behance e eu vou te mostrar qual cena é essa. Olha só, gente. Aqui no meu Behance, uma das cenas que a galera me pediu muito pra abrir é essa aqui, ó. CGI Amsterdã. Cara, então tem essa aqui, ó, que eu acho que é a imagem mais emblemática de Amsterdã. E eu vou mostrar pra você como que essa cena foi construída, tá bom? Gostou? 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 Então se inscreve aqui e dá-lhe render. Vamos lá, gente. O que acontece? Abre a cena under, pra você que não conhece, é um momento onde eu abro a cena, uma cena que eu tenha feito e que as pessoas tenham pedido. Ou seja, se você quer que eu abra alguma cena pra você entender como ela foi construída, basta você ir em qualquer das postagens que eu fiz, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no meu Behance, ou aqui mesmo nos comentários desse vídeo, e abre a cena under de tal cena. Ou se você comentar no Instagram, é a própria cena, obviamente. Mas vamos lá, o que acontece com essa cena, gente? Pra começar, a gente tem que ser claro no seguinte, né? Quando você começa uma cena onde você vai fazer alguma coisa que já existe, como é o caso de uma cidade, por exemplo, você precisa ter referências, né? Então, como tudo na vida, você tem referências. Por quê? Porque são elas que vão guiar o seu trabalho. São elas que vão te mostrar o caminho que você deve seguir. Porque se você não tiver referência, você fica 100% livre e é muito difícil de você chegar em algum lugar com muita qualidade, porque você acaba ficando livre e começa a perder tempo testando coisas que, se você tivesse uma direção artística, você já iria direto ao ponto e daí usar o seu tempo, sim, para deixar mais realista, para aprimorar as coisas da sua cena, tá? Vamos lá. E quais foram as referências que eu utilizei para criar essa cena aqui? Eu posso dizer que foram as seguintes. Eu simplesmente entrei no Google e digitei canal de Amsterdã. Essa é uma das imagens, essa aqui é uma outra imagem também. Apareceu de tudo, né, gente? De dia, de noite. E eu acabei optando por uma imagem mais nublada, mas eu queria ver mesmo as construções, esses postinhos, como é que eles eram, tá vendo? A água, como é que eram essas entradas aqui do canal. Eu vi que tinha algumas que tinham 3, assim, ou 4, que eram pontos maiores, mas nos canais menores, geralmente era só uma entrada mesmo. E olha só essa imagem aqui, ó. Eu gostei bastante dela. Ela era nublada, ela tinha árvores. A gente tinha, assim, esses postezinhos. Tinha essas bikes emblemáticas, né? Que são muito Amsterdã. Um pouco também de como funcionava o canal aqui, ó. Eles não têm, tipo, um parapeito, um guarda-corpo, nem nada. Isso foi uma das coisas que me disseram quando eu postei. Meu Deus, mas as pessoas não vão cair no canal? Não sei, não caem. Quer dizer, talvez até caiam. Outra aqui, ó. Só que essa aqui é diferente. Aí é pra uma parte mais aberta. Mostrar mesmo como é que eram os barcos aqui. Os carros realmente ficam todos estacionados aqui, tá vendo, ó? Eu não sei nem como é que eles conseguem manobrar aqui, ó, entre uma árvore e um poste, ele tá parado ali. Então, outra coisa que me disseram, eu não sei como aquele carro vai sair dali, mas os caras, eles metem os carros ali não sei aonde. E também, talvez o carro que eu coloquei estacionou e depois que colocaram outra coisa atrás, né, gente? Não me julguem. Outra imagem, outra, olha só que bacana. Enfim, gente, eu peguei várias imagens de Amsterdã pra poder me basear no que eu ia fazer, né? E depois de feito isso, eu comecei a pensar, poxa, eu vou ter que modelar esse canal aqui, né? Porque esse canal não tem pronto, eu vou ter que ver. E percebi que ele tinha uma determinada altura, ele tinha uma borda, né? Aqui é uma borda. E depois, quando chegava nas pontes, ele sempre tinha uma subida, né? Aqui, na verdade, era só uma passarela, mas isso acontecia em tudo, olha só. Uma rampona para chegar aqui, tem uma outra rampa para chegar lá. E se a gente for ver, isso é o padrão que acontece lá. Eu já tive em Amsterdã pelo menos umas 3 ou 4 vezes, então eu já andei muito por essas ruas e eu me lembrava também de como era, né? O lance lá é a bike, é esses barcos, os canais, é uma cidade linda e maravilhosa. E é isso, né, gente? Uma vez com todas as referências, o que aconteceu? Eu modelei o canal. E como você pode ver, essa aqui é a modelagem que tá na cena, tá? Essa é a cena de verdade, já prontinha. Eu só congelei os layers e você vê como é simples essa modelagem. O que eu fiz foi criar uma parte reta, uma rampa, uma parte reta, criar aqui um acabamento de granito que a gente sabia que tinha, aqui um muro que ia ser de pedrinha, a água, daí no fundo da água também tem lá outra parte que é a parte do fundo do rio lá, apesar de que ia ser tão turva que a gente ia nem ver a transparência. E daí criei aqui uma passagem, né, do canal. Pô, eu modelei esses postezinhos igual a referência que tinha lá, e aqui ia ser outro material, enfim. Cara, tá aí a modelagem, ó. A modelagem realmente ela é bem leve,
bem simples, tá? E daí ela tem aqui uma continuação, porque eu queria que a gente visse esse negócio contínuo, tá? Então você vê que não tem nada demais aqui. Se a gente colocar para ver a cor, daí a gente já tem os materiais aplicados, que eu coloquei aqui tipo um paver aqui, tá vendo? Um tipo de granito ali, um muro, enfim. Daí eu texturizei para que ficasse realmente com as divisões, tá? Então vamos lá, gente. Não tem nada de muito complexo nessa cena, se você for ver a nível de modelagem. Tá, uma coisa que aconteceu depois. Eu vou deixar em modo clay aqui porque eu acho tão bonitinho. Eu coloquei minha câmera aqui, ó. Vamos colocar a câmera certa. Essa aqui, tá? Então a gente tem a nossa modelagem, que a gente já consegue ver essas subidas, consegue ver tudo isso. E uma vez que a gente já tinha a nossa modelagem, o que eu fiz? Eu comecei a colocar os prédios. E essa acho que foi a parte mais difícil de conseguir. Por quê? Porque eu tive que modelar alguns prédios, eu usei outros modelos que eu consegui lá no site do 3D Sky, outros eram SketchUps que eu consegui bem mal modelados, daí eu remodelei, enfim. Eu coloquei proxies porque esses prédios estavam muito pesados e como eu ia repetir eles, o que aconteceu foi que uma coisa que eu fiz foi espelhar ele pro outro lado e espelhar o contrário também, daí deu uma diferenciada aqui, mas na verdade é a mesma sequência de prédios aqui, ó, que repeti pelo canal. E claro, para ter um final aqui, eu coloquei um cara aqui no final, porque de verdade, olha só, é o que a gente vê lá no final da imagem. E também, isso aqui eu só descobri depois, eu coloquei atrás da câmera também, só para dar aquela fechada, para pro reflexo das bicicletas e as coisas ficarem mais dentro de uma cena mesmo, tá? Você quer ver o bloco disso aqui? É assim, ó. Eu vou colocar em full mesh para você ver esses prédios, como é que eles estão, tá? Eu vou abrir aqui, porque na verdade são vários prédios, né? Não é um proxy só. Mas se você vir aqui em full mesh, ó, tá aqui, ó. A modelagem também simples. Olhar aqui, ó, full mesh. Temos aqui mais um prédio. Full mesh. Enfim, gente, vários predinhos, bem daquele estilo. Olha só essas aqui, ó. Que daí já tem bem o estilo de Amsterdã. Esses caras aqui eu acho que são bem parecidos. Esse aqui é um bloco, né? Então tá aqui, gente, ó. Não tem nada de super ultra diferente. Eu tive que modelar alguns prédios, como eu disse, outros eram do SketchUp e eu refinei. Uma coisa que eu tive que fazer, assim, em todos eles foi retexturizar. Eu coloquei todos eles com texturas da Polygon e algumas da Quixel. Eu refiz, eu peguei texturas prontas, outras eu ajustei, enfim, eu tive que fazer um trabalho grande aí de refinamento disso tudo. Não dá pra pegar só a coisa pronta, jogar ali, com certeza não vai ficar real, tá? Se eu pegar aqui por material, vamos ver se vai dar pra ver. Ah, não, tá em clay aqui, né? Em faces, vamos lá, ó. Então tá aqui, ó, eu texturizei, coloquei telhadinho, onde era branco, onde não era, tá vendo? Botei um toldo aqui, botei um toldo não, esse já tinha, mas eu texturizei esses toldos todos com material de tecido, com um fall-offzinho, texturizei todos os telhados, tá? Então basicamente foi esse o trabalho, deixa eu dar um close aqui, e daí sim... A gente já estava com o nosso canal e todos os prédios, né, gente? Isso aqui já foi um grande passo que era... o desafio era ter o canal e os prédios. É isso que ia simplesmente conotar que, tipo, que era a cidade de Amsterdã, que a gente estava naquele local ali, tá? Depois disso, eu coloquei as árvores. E daí as árvores estão todas proxy aqui, né? Mas eu também vou botar aqui só para você ver elas. Mas enfim... Eu acho que tem 2 ou 3 tipos de árvores apenas. Isso é outra coisa, se você colocar 20 tipos de árvores, gente, meu Deus, haja memória para carregar todos esses proxies, para fazer tudo isso. Você tá vendo aqui, eu coloquei aqui em full mesh e apareceu quase tudo. É porque é só escalonar um pouquinho na proporção, tá, gente? Não vai dar stretch nelas que as árvores vão ficar ridículas. Diminui um pouco, aumenta, rotaciona 90 graus, dá mirror. Então, com 2 tipos de árvores, eu fiz todas as árvores do canal, tá? Beleza. Feito isso, o que aconteceu das árvores? A gente colocou a composição. E a composição, o que que era? Eram os postinhos, os carros, os barcos, lixo, postezinhos, enfim. Por todo o comprimento aqui da via foi o que eu coloquei. Depois disso, o scatter, tá? O que que é o scatter aqui? Eu coloquei um Corona scatter. Bem fácil. Piso com folhas. Eu detachei essa parte aqui da frente das casas, dos prédios, né? Como aquele que tinha um paver e tal. Detachei essa parte aqui. E daí usei um scatter
bem maroto do Corona mesmo, não foi Forest, não foi nada, tá? Onde eu distribuí essas folhinhas secas aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó, essas folhinhas, eram alguns grupos de folhas e alguns grupos de pedras, mas as pedras no fim eu acabei não utilizando, nem sei porque estão aqui na cena. Mas eu coloquei só as folhinhas, usando o scatter, a configuração do scatter tá aqui, ó. Eu adicionei, na verdade as pedrinhas foram sim, estão aqui, ó, Rock, Granite, e as variações de folhinhas. Coloquei o número de objetos que iam ser distribuídos, o máximo de limite pelo menos, enfim. Coloquei tudo aqui. E daí o que aconteceu? Distribuiu, a gente ficou com um piso aí cheio de folhinhas. Opa, essa aqui é a minha referência. Mas vamos pegar a imagem original, ó, tá aqui, ó. Aqui até nessa imagem dá pra ver melhor. Tem pedrinhas aqui sim, ó. Tum, 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 tá vendo? Uns cocôzinhos aqui, ó. Umas pedrinhas e as folhas todas que foram distribuídas, tá? Aqui a gente até vê muito pouco, mas a gente vê aqui, ó, entre os buracos que dá pra ver, a gente consegue perceber, tá? Então isso foi o que foi feito com o Corona Scatter. Depois disso, veio o primeiro plano, tá, gente? E daí o que é o primeiro plano? É esse cara aqui, ó. Tum. O que eu fiz? Gente, é importante você saber onde é que tá a sua câmera para na sua câmera colocar o alto detalhamento. Então o que eu fiz? Eu coloquei mesmo umas placas de granito aqui, tá vendo, ó? Para fazer esse fechamento. Aqui também o meio fio. Utilizei um material com mais displacement aqui e aqui. Botei uns capinzinhos, ó. Você consegue ver que eu botei uns capinzinhos aqui, ó, nascendo bem no meio, na intersecção aqui dos... Deixa eu até colocar isso aqui assim, ó, pra gente poder ver, tá? Coloquei eles crescendo aqui nesse cantinho, tá vendo? Ó, um material um pouquinho mais complexo aqui. Ah, poxa, mas como é que você arranjou um granito curvo, gente? Porque ele tá meio curvo, né? Agora ele já tá convertido para poly, mas eu basicamente usei o comando, o modificador bend aqui, né? E com o modificador bend, você achando o eixo certo, claro. No X aqui vai ser provavelmente. Daí a gente não vai ser o X, mas a gente fez isso, ó. Tá vendo, ó? Rotaciona ele. No caso ele foi assim. Como é que eu faço para fazer ele ficar certo aqui, ó? Um jeito é simplesmente rotacionar o gizmo aqui, tá vendo, ó? Deixar em 90 graus. Pode até modificar ele para ele ficar do tamanho do seu negocinho aqui. E daí sim, quando você fizer, ele vai torcer pro eixo certo, tá, gente? Mas vamos lá. O que importa aqui é que ele tinha pouquinha distorção de abaulamento, não sei como é que chama isso, mas o que eu fiz foi modificar todos esses meio fios e granitos que estavam ali para eles ficarem com o bend, ficarem correspondentes à inclinação que a gente tinha aqui, tá, gente? E foi assim que eu construí essa cena. Vídeo rapidinho para mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Mas agora eu ainda vou mostrar duas coisas que eu acho que são as mais... Tipo assim, como você pode ver, não tem nada de diferente aqui nessa cena. Ela só requer um olhar apurado para você entender quais são as referências e conseguir colocar aqui. Cuidar da iluminação para que fique realista. Então eu utilizei aqui, ó. Se a gente for ver, a iluminação é um HDRI. Deixa eu até abrir aqui os mapas, vamos ver o que vai acontecer. Eita, não me preparei, devia ter aberto os mapas antes, porque como eles são pesados, tem bastante coisa aqui com displacement. O displacement não é um JPEG, não é um arquivo .exr. Isso aí demora um cadinho para carregar. E se eu utilizei muito HDRI também aqui, ele demora um pouco para carregar, tá? Então vamos ver aqui, ó, exatamente qual foi o HDRI que foi utilizado. Se eu pegar aqui, ó, e arrastar esse cara aqui para dentro, instância... Tá aqui, ó, foi o Cedar Bridge. E ele tá em 16K porque ele tá aparecendo lá também na minha imagem e eu queria que tivesse resolução suficiente nas minhas imagens pra gente poder... já temos a noturna aqui, né? Vamos voltar aqui para as de dia. Pra ter uma nuvem, ter outra coisa, a gente não tá perdido ali, tá? E vamos lá. Como é que tá a configuração desse HDRI? Eu só diminui um pouco o gama e a exposição dele tá um pouquinho menor, só porque provavelmente estava estourando. É basicamente isso. Essa exposição eu poderia ter mudado direto aqui no interativo, na pós-produção do Corona, né? Agora, eu vou até ativar aqui, talvez vai demorar um pouquinho, porque eu não tinha ativado ainda o interativo, mas enquanto tá renderizando aqui, eu vou falar duas coisas que eu acho que fizeram toda a diferença nessa cena, tá, gente? A primeira delas, elas têm um volume. Então eu coloquei um volume para ter um fog na imagem e daí isso vai dando atmosfera, vai dando toda aquela sensação de profundidade, tá? Então quando a gente olha qualquer cenário, né, que tem distância, ainda mais nublado,
a gente tem esse tipo de fog na atmosfera, né? E é legal você conseguir colocar isso na sua cena, principalmente direto no render, que fica mais realista ainda. E eu vou mostrar como eu fiz isso. E a outra coisa que eu achei... Inclusive foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, não tinha feito ainda. Eu queria muito que o canal tivesse... Quando a gente faz um bump na água, ele fica mais ou menos assim, né? Uma água bem sharp. Só que eu tinha essa aqui também. Eu tinha visto uma imagem... Ah, tá aqui, ó. É porque quando a gente faz ela meio noturna, eu queria que fosse uma cena um pouco escura até. Tipo, ela tinha tanto fog e tão nublada que a exposição da câmera para tirar aquela foto tem que ficar um pouquinho mais aberta. E o que acontece quando você deixa a exposição da câmera um pouco mais aberta? Inclusive nas noturnas, a gente começa a ver bem nítido esses flares, né? A gente vê o motion blur, dá para ver essas pessoas aqui, ó, como elas estão borradas, porque o pouquinho de movimento que elas fazem, a lente ainda tá aberta e daí capta o movimento e elas ficam borradas. E daí a outra coisa legal que acontece é que a água, ela fica meio borrada assim, tá vendo, ó? Não fica aquela coisa nítida na água. Ela fica meio borrada, porque ela tá se mexendo e a câmera tá captando esse movimento e fica tudo meio borrado. E eu queria fazer isso também. E eu tentei de algumas formas, como por exemplo, pegar e animar o noise da câmera, que é o que acontece. Só que não estava ficando como eu queria. E eu queria esse efeito de arrastado pro lado, assim, ó. Tá vendo que existe aqui um efeito com mais ou menos esse? E daí eu pensei, como é que eu vou fazer isso, né? Pra ele ficar um borrado assim de lado. Daí o que eu fiz, gente? O que aconteceu? Não achou o meu plugin aqui, gente. Eu mudei de lugar a cena e não salvei o negócio. Eu vou fazer uma parada aqui, ó. Talvez seja o displacement que esteja demorando também. Eu vou até desligar o displacement e vou ativar de novo aqui, ó, o IR. Eu deveria ter visto isso aqui no Stats. Mas enquanto isso, gente, o que acontece? O teste que eu fiz foi de pegar essa água e animar ela de um jeito diferente, tá? Eu peguei... Como ela tinha um mapa de bump, eu peguei e a água estava exatamente em cima do canal, eu peguei e animei ela, movendo realmente o plano de água inteiro. E daí o que aconteceu? As ondinhas ficaram borradas para os lados e esse foi o resultado que eu consegui daí nessa água aqui, ó. Se você for ver, tá vendo que ela tá borrada a água assim, ó, de lado? Aqui dá pra ver bem legal, ó. Ela ficou bem esse efeitinho aqui de água de rio mesmo. Na noturna a gente vai poder perceber isso mais, olha só. A gente tem um borrão bem grande aqui, ó. Tá vendo? Tic, 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 tic. E é esse efeito que eu queria dar lá. Eu vou fechar aqui porque não deu certo aqui agora, mas não importa. O que importa pra você é mostrar a configuração aqui da iluminação e do material de fog que eu tinha aqui, tá? Então se eu colocar aqui, ó, dentro do scene em render, aqui embaixo tem uma opção Global Volume Material. E foi esse cara que eu coloquei. Se você assistiu o episódio da cena de Nova York, onde eu abro ela também, você vai ver que eu uso esse mesmo fog lá, tá? Então essa aqui foi a configuração que eu utilizei. São vários testes que a gente faz, é de acordo com a distância mesmo que você tem de cena. E para essa cena em específico, essa aqui era a distância que ficou bom o fog, na minha opinião, tá? E daí, sobre a água, eu vou até pegar com a pipeta o material da água. Tá aqui, tá? É uma água onde ela tem esse bump aqui, tá vendo, ó? Ela tem um absorption aqui, mais ou menos na cor verdinha, assim, cor de água. Ela tem bastante reflexo. E esse bump aqui, tá? Que é um gradiente, um noise, mais um noise, enfim, um bump de água, tá? Agora, a grande sacada foi que eu vou selecionar só a água que tem aqui, ó. Tá vendo? E eu animei ela, ó. Eu coloquei só pro lado, ó. Coloquei ela pro lado. Daí o que acontece? Ela deixou esse arrasto. É claro que eu tive que deixar ela maior do que o canal, porque se eu selecionar aqui o canal, ó, vamos voltar aqui e selecionar essas paredes aqui do canal, tá? Deixa eu pegar aqui em vista de planta, vai ficar mais fácil. Pronto. Ó, eu coloquei a água maior do que o canal. Por quê? Porque se eu deixasse ela exatamente daquilo ali, quando eu animasse, ia ficar um buraco, né? Então, por exemplo, se ela tivesse aqui bem certinha aqui, ó, e eu animasse ela pra cá, ia ficar um buraco. Então, eu abri ela, fiz ela ultrapassar aqui o momento ali, ó, e daí renderizei. Você pode animar ela do 0 ao 10, por exemplo, e renderizar o frame 5. Só
Só que é muito chato quando você abre a cena e vai mandar renderizar sem ter planejado e ela renderiza o 0, né? Então uma das coisas que eu faço também, quando eu animo qualquer coisa, e para continuar renderizando o frame 0, eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui na configuração do timing, digito aqui, ó, -10, por exemplo, e daí eu animo do -5 até o 5, porque daí o meio certinho vai ser o 0, e daí depois eu volto aqui, ó, e coloco o 0 de novo. E pronto, então quando eu abrir a cena já vai estar no 0, vai renderizar o 0 e já é o meio da animação. Então não corro o risco de não sair um motion blur porque o frame já acabou ou porque tá no primeiro frame, daí como não tem frames atrás para ele calcular, ele não consegue calcular o arrasto, entendeu? E a minha configuração da câmera, eu simplesmente ativei aqui, ó, o motion blur, tanto da câmera quanto da geometria, tá? E daí eu utilizei a duração de motion blur para fazer a configuração de 4 frames aqui, porque eu queria que ficasse bem arrastado mesmo, até um exagero, na verdade. Mas foi dessa maneira que eu construí essa cena, gente. Daí eu tenho várias câmeras, né? Essa câmera 2, que é aquela de dentro do canal. Tem a câmera 3, que é aquela que tá ali na capa. Tem o carro, tem as coisas. A câmera 4 é aquela que você viu. A câmera 5 é do outro lado do rio. Eu acho que é isso. A outra câmera ali eu acabei não renderizando. Mas a cena principal é essa aqui, tá, gente? Eu queria mostrar pra vocês como eu construí essa cena. Se ainda ficou alguma dúvida sobre essa cena ou alguma coisa que você não entendeu, você pode também comentar aqui. Você diz também se você entendeu tudo. Se você gostou, gente, eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês querem que eu continue abrindo a cena under, comenta aí, abre a cena under, que pra mim é importante, porque eu entendo que vocês estão gostando, estão tirando proveito do conteúdo que eu estou disponibilizando aqui, tá bom, gente? Mas é isso, a gente teve mais uma cena aí, galera, uma cena aberta, uma cena de Amsterdã, que teve muitos pedidos para abrir, e eu espero ter esclarecido aí, de repente, alguma dúvida que você tenha. E outra coisa que eu gostei de compartilhar foi essa ideia doidinha aí de animar o plane para ficar o arrasto da água. Se você curtiu também, diga aí pra mim se você já fez isso ou se você está aprendendo agora, tá bom, gente? Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário sobre tudo aquilo que a gente já falou aqui no vídeo antes. Valeu, um abraço, até o próximo capítulo. Pau no render, dá-lhe render, galera!